pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula e trago hoje notícia quente aqui para vocês nessa tarde de hoje. Tenho notícia importante para compartilhar, inclusive sobre um auxílio de R$2.000 que pode ajudar aposentados e pensionistas e BPC Loas de todo o Brasil. Eu vou trazer aqui, pessoal, uma maravilhosa notícia: 14º salário INSS parcela única mais medida provisória. Além disso, um tema que circulou bastante hoje nessa tarde e eu vou trazer para vocês, que eu prometi que eu iria trazer informações sobre o que está acontecendo da política, se o ministro Alexandre de Moraes pode ser preso. Então, depois de tudo que aconteceu, né, dessa ação contra o Alexandre de Moraes, ele pode ser preso. Eu vou trazer o que o TSE decidiu aqui também sobre isso para vocês. E eu vou trazer aqui também, pessoal, sobre medida provisória, sobre 14º e muito mais. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo. Fica comigo até o final, porque eu garanto que você não vai se arrepender. O Alô INSS é o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. Todo dia tem informação nova aqui atualizada para você e por isso é fundamental você que ainda não é inscrito se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, deixa o seu like, compartilha o conteúdo e vem comigo para as notícias, porque tenho bastante notícia hoje aqui para compartilhar com todos vocês, tudo bem? Eu vou começar já com essa bomba do dia, mas antes, rapidinho também, eu quero só agradecer a todo mundo que sempre acompanhou a Alô INSS. Eu quero dizer que eu sou muito grata a cada um de vocês pela confiança, por estar sempre comigo nas manhãs, nos boletins da tarde. Eu fico muito feliz. Tem muita gente que eu conheço já de nome, né? Parece que somos amigos, e tanto que eu vejo aqui que todo dia tá comentando, todo dia tá interagindo, e eu fico muito feliz. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Muito obrigada mesmo. E bora lá, pessoal, sem mais demora, olha só. Maravilha, hein? Vamos trazer aqui informações. Eu já vou começar com a primeira, que é a bomba do dia, né? Sobre Alexandre de Moraes, o ministro do STF, o presidente do TSE, se ele pode ser preso ou não, né? Então eu vou trazer aqui para vocês agora essa informação aqui. Então presta atenção, porque o STM, ele disse que a ação contra o Alexandre de Moraes é inconstitucional, pessoal. Olha só, presta atenção todo mundo aqui agora. O ministro do Superior Tribunal Militar entendeu que a corte não tem competência para julgar ministros do STF. O ministro do Superior Tribunal Militar, almirante da esquadra Cláudio Portugal Viveiros, ele entendeu ser inconstitucional o pedido de habeas corpus feitos na corte contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, ministro Alexandre de Moraes. E o Metrópolis, que é o jornal, ele teve acesso à decisão em primeira mão, pessoal. O magistrado afirmou que o STM não tem competência para julgar autoridades da Suprema Corte do país. O pedido de habeas corpus foi feito pelo bolsonarista extremista Wilson Witsal, advogado e ex-juiz, e ele requereu a emissão de salvo-conduta a manifestantes, né? E esses documentos, pessoal, foi emitido por autoridade de um estado que permite a seu portador transitar por um determinado território, e o qual o Tribunal Militar proíba Moraes de determinar prisões e também de multar veículos. E aí, o que acontece? O que aconteceu dentro disso tudo que ele entrou com esse pedido ao STM, né? Tanto que apoiadores se concentraram em frente ao STM. Ele argumentou que supostos crimes contra a segurança nacional praticados por ministro do STF são de competência do STM. E ele alegou também irregularidades no processo eleitoral, o que teria causado uma desordem pública no país. E a competência da Justiça Militar da União limita-se ao julgamento de crimes militares definidos em lei. Sintetizou aí Viveiros, né? E o magistrado, ele explicou que potenciais crimes cometidos por ministros da Suprema Corte devem ser julgados, na verdade, pelo Senado Federal, como determina a Carta Magna. Ele disse assim, abre aspas, assim, ante expressa previsão constitucional, não cabe a esse Superior Tribunal Militar
processar e julgar as mencionadas autoridades, impondo-lhes qualquer sanção, independente do delito praticado. Ademais, ao contrário do que alega o paciente, também não cabe a essa egrégia corte julgamento de pretensos delitos previstos na antiga Lei da Segurança Nacional. Entendimento esse que tem sido adotada muito por esse tribuna, fecha aspas, acrescentou. E com a decisão de Viveiros, o processo foi arquivado. Porém, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele interpôs um advogado, o que pode levar a ação para o plenário da Corte Militar. Então, assim, essa foi a decisão por enquanto. Eu quero saber o que vocês acharam sobre isso, se vocês apoiam ou não. Vocês acham que o Alexandre de Moraes tem que ser preso? Vocês acham que não? Vocês acham que é o Bolsonaro que tem que ser preso? Vocês acham que não? O que vocês estão achando de tudo isso? Qual é o lado que você acha que tá errado nessa história? Comenta aí pra mim. Enquanto vocês vão comentando, eu vou trazendo aqui notícias importantes para vocês sobre os direitos de vocês, tá? E eu já começo aqui com a primeira notícia aqui para vocês, que é sobre a medida provisória 1143. Essa medida ela é importantíssima. É a medida provisória que garante o aumento do salário mínimo para 2023. E essa medida ela foi de autoria do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele dispõe o novo valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro para 1.302. Porém, o reajuste salarial de vocês vai mudar de novo, tá? Eu vou trazer detalhes aqui agora para vocês, mas prestem atenção. O novo valor proposto para o salário mínimo corresponde à variação estimada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, no período de janeiro a dezembro de 2022, calculada com base nos resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, referente aí ao período de janeiro a dezembro de 2022, acrescido de um ganho real, E o que o presidente Jair Bolsonaro assinou? Ele assinou, pessoal, que essa medida provisória aqui, que ela vai ter que entrar em votação, do dia 12 de dezembro, que foi a data que ele postou e assinou, vai até o dia 22 de março. Então, até dia 22 de março, agora de 2023, o Congresso tem para votar essa matéria. Ela pode ser prorrogada ainda. Ela entra como regime de urgência a partir do dia 8 de março de 2023. Então, até lá, muita coisa pode acontecer e dentro da análise da medida provisória, eles também vão ter que falar sobre as emendas que foram colocadas. E tem emendas aqui, foram apresentadas 6 emendas pelo deputado Zé Vitor, que é do PL, do mesmo partido Bolsonaro, pela deputada federal Fernanda Melchona, Thalita Petroni, Luiz Erundina, tudo pessoal, Áurea Carolina, e também do PT teve o senador Paulo Paim. Todos eles pedindo mudança na política de valorização do salário mínimo e aumento do valor do salário mínimo. O Bolsonaro, ele assinou como 1.302, porém, o orçamento que foi aprovado, pessoal, pelo Congresso, determina um valor de R$ 1.320, tá? Então, provavelmente, o que a equipe de transição de Lula disse sobre isso? Que o reajuste salarial dos aposentados, dos brasileiros, referente ao salário mínimo, será editado a partir de janeiro. Na primeira semana de janeiro, o Lula irá editar a medida provisória e irá colocar o salário mínimo de acordo com o que está no orçamento aprovado já pelo Congresso, que é de R$ 1.320. Então, esse é o valor, por enquanto, previsto aí para vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desse valor. Comenta aqui embaixo para mim, que eu quero saber a opinião do aposentado, do pensionista, como que você está se sentindo em relação a isso. Como que vocês estão? A gente queria que fosse os R$ 1.400, né, pessoal? Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, a gente luta aí que, pelo menos, nesse próximo ano, esse novo governo, ele possa criar políticas importantes para ajudar a equilibrar, a inflação, para que ela não aumente tanto, para que o brasileiro não sinta tanto no bolso, porque, assim, a gente vai sentir. Porque as medidas que o Bolsonaro aprovou, que reduziu e deu a deflação agora aqui no final desse ano, foram medidas tudo provisórias, que se encerram, terminam junto com o ano. Então, a partir de 1º de janeiro, ou o Lula vai ter que prorrogar todas essas medidas, ou ele vai ter que apresentar um plano.
E a gente precisa cobrar ele, porque senão a gente vai sentir no bolso, porque o salário, vocês viram, vai ser um salário com R$100 aí, né, de aumento. A gente precisa saber como que vai lidar com esses aumentos de combustível, de mercado, porque aí tudo aumenta, né? Então vamos ver qual vai ser o plano do governo. Então a gente já tem que ter um alerta aí. Mas a medida provisória, ela vai ser votada ainda, ela vai ser discutida, mesmo que eles coloquem 1.320, a gente viu que a PEC da transição, que já foi aprovada no Congresso, ela abre uma oportunidade, uma brecha enorme. Então, depende aí muito da pressão que a gente vai fazer no governo, para quem sabe aumentar até um pouquinho. Nada impede ele de aumentar mais um pouco. Em 2020, né, ou foi 2019, teve 2 aumentos no mesmo ano. Então, nada impede isso de acontecer. Então vamos acompanhar e aí eu vou trazendo os detalhes aqui para vocês, tá? Uma outra informação aqui para vocês que eu vou trazer, pessoal, rapidinho aqui, é que olha só, né? Gerou uma polêmica hoje nessa tarde, porque o Banco Santander tira direitos de aposentados e gera uma revolta. O Banco Santander foi exposto porque ele tirou um direito adquirido dos aposentados. E a Afubesp, ela prometeu entrar com uma ação judicial, e quem revelou isso foi o presidente Camilo dos Santos. Pessoal, a Afubesp, para quem não sabe, é a Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp. E promoveu aí um tuitaço, né, nessa sexta-feira do dia 23 de dezembro, das 11 ao meio-dia, em repúdio à retirada do patrocínio do Banco Santander dos planos de benefício definido. E a exceção é a Cabesp. A medida visa ainda a transferência de gestão de alguns planos para o Santander Prev. E, na prática, a decisão vai acarretar inúmeros prejuízos a milhares de trabalhadores aposentados. Olha a discriminação aos aposentados aí, né, já por empresa privada. Com a medida, os participantes terão algumas opções para decidir, mas em todos o risco fica apenas para os aposentados. O benefício definido, né? O presidente da Afubesp, Camilo Fernandes, ele explicou que atualmente o benefício é definido, ou seja, até a pessoa morrer, ela tem o benefício garantido. Se der um déficit, metade é pago pelo banco e metade pelo aposentado. Com a mudança, passa a ser contribuição definida e deixa o caráter vitalício, calculando uma reserva individual para cada um. Acabou a reserva, acabou o benefício da pessoa. Então, com a mudança, o risco sai do banco, ele fica só para o funcionário. Hoje, se deu déficit, o banco paga metade. Se mudar o déficit, é só do participante e isso reduz a reserva dele. Então, acabou a reserva, acabou o benefício. Não tem mais a questão da mutualidade, alertou Camilo. E ele ressaltou ainda que os aposentados têm idade muito avançada, o que faz com que a crueldade seja ainda maior. Como todos são aposentados, já é um benefício adquirido. O banco tirando o patrocínio e mandando o aposentado para um plano em que ele fica sozinho, ele quebra essa questão. E é onde nós vamos entrar com a ação judicial para garantir esse direito. Então, o Santander foi bem questionado hoje nas redes sociais. Eu quero saber o que vocês acharam disso. Tem alguém que é aposentado aí, é do Banco Santander, né? Vai comentando aí como que você viu tudo isso, né? Como que tá acontecendo aí, você tá se sentindo, porque é um problema, né, pessoal? Mas ela foi exposta, vamos ver se eles vão voltar atrás ou não, ou se vai precisar de decisão judicial. Mas aí eu venho trazendo tudo para vocês, tá? E olha só, pessoal, veja mudanças do novo governo, mudanças para o INSS, que são vistas como esperança para aposentados. Eu vou trazer uma prévia rápida aqui, já vamos falar sobre o 14º salário e também vamos falar sobre o valor de R$2.000, né, que muitos podem ter acesso e não faz ideia. E eu vou trazer detalhes aqui para vocês. Mas antes, olha só. Veja as mudanças do INSS que são vistas como esperança para aposentados. Ganho nas aposentadorias com a revisão é de 3,1%, valor 25% menor do que o estimado, segundo o LEPREV. Os riscos fiscais traçados pelo orçamento incluem ações e temas que são vistos como esperança de ganho para aposentados.
são os casos da revisão da vida toda, que foi julgada aí pelo STF no começo de dezembro, e da aposentadoria, em especial pelo pico de ruído, né? E a maior parte desses julgamentos não tem impacto financeiro definido. Os que têm chegam a 480 bilhões de reais. O caso da revisão da vida toda, né? E além disso, pessoal, cálculos apresentados pelo governo em documentos como riscos fiscais, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias em ações do Supremo, foram questionadas por institutos e também por especialistas. Mas o importante é que vocês ganharam a ação, né? E dentro dessa ação aqui, o governo, ele pretende, segundo ele, fazer algumas outras mudanças. Não vai parar a vitória pela revisão da vida toda, não. Uma outra questão aí, ele fala da aposentadoria especial do vigilante. O STF, o INSS, inclusive, informou que a concessão custa 154 bilhões, né? E tem essa aposentadoria aí que está sendo avaliada. Tem a questão, o STF ele precisa decidir, né, na verdade, se os vigilantes e outras atividades perigosas em que se comprove risco à integridade física podem continuar com o direito à aposentadoria especial mesmo após a reforma da Previdência, que começou a valer em novembro de 2019. Em dezembro de 2020, o STJ já decidiu que, dependente do porte de arma, a atividade do vigilante deve ser considerada especial. E tal categoria permite ao trabalhador aposentar-se quando completa 25 anos de profissão. Além de completar o período de trabalho, o cidadão que começou a contribuir após a reforma precisa ter no mínimo 60 anos. Para quem já estava no mercado, há uma regra de transição. E quem teria direito é quem trabalhou como vigilante e conquistou o direito à aposentadoria após novembro de 2019. Então, isso daqui pode vir a ser aí uma vitória, né, para os aposentados. Uma outra questão também que a gente depende do STF, né, que foi uma vitória para vocês, é sobre o cálculo do salário de contribuição em atividades concomitantes, né? É uma revisão que impacta aqueles que trabalharam em mais de um lugar durante o mesmo período. Já está com vitória ganha também para vocês. Os pedidos de revisão acontecem porque o INSS fazia o cálculo com a atividade considerada primária, aquela em que o aposentado ficou por mais tempo, enquanto a outra entrava na conta proporcionalmente. Agora, somam-se contribuições respeitando o teto previdenciário. E o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu dessa forma em maio de 2019 e ainda não se sabe se o INSS vai recorrer ou não, o que faria ir para uma ação do STF, mas já está garantido na Justiça, né? Então tem direito quem trabalhou em 2 ou mais empresas ou atuou como autônomo e trabalhou em uma empresa ao mesmo tempo, por exemplo. O segurado precisa ter começado a receber aposentadoria há no máximo 10 anos e ter contribuído ao INSS nas atividades a serem consideradas na revisão. A aposentadoria do segurado só é revista se ele entrar na Justiça. O que se aposentar após a decisão de maio já tem as contribuições somadas, tá? Uma outra questão também é o recebimento de parcelas de aposentadoria concedida judicialmente, né? O tema decidiu qual benefício prevalece quando o requerente ganha 2 pedidos de aposentadoria, um na Justiça e administrativamente. Há casos em que o cidadão solicita aposentadoria, o benefício é negado, então ele entra na Justiça para o pedido ser revisto. A demora do processo, porém, pode levar o requerente a fazer uma nova solicitação administrativa e, se ao fim ambos os processos são aceitos, há um impasse. O segurado tem direito aos atrasados do primeiro pedido, caso decida pelo segundo, mais vantajoso. Então, em junho desse ano, o STJ decidiu também que sim, a favor de vocês, tá? E outras mudanças que estão por vir, além dessas que eu trouxe, né, nas aposentadorias, é que o governo de Lula disse que vai revogar algumas leis da Previdência, alguns pontos da lei, como o caso da pensionista, para voltar a receber próximo de 100% do valor do benefício do segurado falecido, e o aposentado por invalidez também, de receber 100% do valor que ele recebia. Então, tudo isso vai ser discutido ainda, né, desses 2 pontos que eu trouxe do aumento do benefício, e se quem se aposentou depois de 2019 vai ter direito ao retroativo ou não. Mas aí eu vou trazer para vocês, tá? E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o auxílio de R$2.000, que pode ajudar aposentado, pensionista, BPC Loas. O que acontece? Esse valor de 2.000 se trata do abono de 2.000. Ele é uma sugestão legislativa de número 15, que foi apresentada durante a pandemia em 2020,
Só que o senador Paulo Paim nunca avançou com essa sugestão para virar um projeto de lei e ela poder tramitar no Congresso. Então ela está aguardando, né? Ela está aguardando um parecer da relatoria na Comissão de Direitos Humanos. A gente tem que pressionar o Paulo Paim, tem que pressionar, né, os deputados, senadores, para alguém pegar como relator, trocar o relator e esse projeto avançar. Se ele avançar, pode ser discutido e se avançar, né, ser aprovado, um valor de R$2.000 em parcela única, uma vez só, para quem ganha até 3 salários mínimos e é aposentado, BPC e pensionista. Eu quero saber de você, né, falando aí sobre o abono de 2.000, tem ainda o 14º salário, que é o que está mais avançado. O abono de 2.000 precisaria passar por tudo. O 14º já passou praticamente por tudo, né? Tanto que a gente está lutando agora para que o Lula, o novo governo agora, pague o 14º com a ajuda da PEC da transição que foi aprovada. O 14º sendo aprovado, ele vai ser aprovado, pessoal, para pagar de 1 a 2 salários mínimos, e isso não tem regra de salário para você receber, né? Igual o abono de 2.000. Você tem que ganhar até 3 salários mínimos. O 14º não tem essa regra. A regra é só o teto do valor do benefício. Eu quero saber de vocês. Qual vocês preferiam? O 14º ou vocês acham o abono de 2.000, que é para quem ganha até 3 salários mínimos? Eu quero saber de vocês. Qual, se fosse um dos dois para escolher, qual você escolheria? Deixa aí nos comentários, né? A gente vai acompanhar, a gente vai pressionar o abono de 2.000 também, porque ele inclui BPC, né? O 14º não inclui BPC, mas, de qualquer forma, o 14º é o que está mais próximo. A gente vai lutar, a gente vai acompanhar e esse início de ano se prepara, porque a gente vai ter novidades sobre isso. Então é isso, um beijo, obrigada, até logo.